O João tem uma coleção de dados, uns com forma de um cubo, dados cúbicos, e outros com forma de um octaedro, dados octaédricos. 2.1. Os dados cúbicos são equilibrados e têm as faces numeradas de 1 a 6. O João lança 8 vezes um dos dados cúbicos. Qual é a probabilidade de a face com o número 1 sair pelo menos 2 vezes? Apresenta o resultado na forma de dízima, arredondado às décimas. Vamos poder usar a calculadora aqui. Portanto, os dados são lançados, o dado é lançado 8 vezes. Vamos por aqui, começar com este acontecimento. A face com o número 1 sai pelo menos 2 vezes. Vamos considerar o acontecimento A. Sair 1 pelo menos 2 vezes. Nota aqui que, uma vez lançado o dado, os valores podem se repetir após o lançamento. Isso para a contabilidade geral. Portanto, existe repetição, pode haver repetição de números nos lançamentos. Portanto, 1 sai pelo menos 2 vezes. Vou aqui pôr em cima o minuto para a resolução do exercício, para a resolução mais simples, e vou optar por uma questão de nem sempre o processo, ir para o processo direto é o mais fácil. Vou aqui em baixo, resumidamente, para quem quiser acompanhar, vou aqui resumidamente optar pelo processo de contagem dos casos favoráveis a este acontecimento. Sair 1 pelo menos 2 vezes. Podem avançar para este minuto se quiserem já a forma mais simples de fazer o exercício. Então, se eu considerar este acontecimento, o A, sair pelo menos 2 vezes, o 1 pelo menos 2 vezes, outro para baixo. Aqui é o rascunho, suponhamos que esta é a minha folha de rascunho. Ora, vou tentar aqui ver, portanto, o 1 sai na primeira e na segunda, suponhamos, portanto, e nas outras sai um número diferente de 1, vamos lhe chamar x. Está bem? Este x é um número, pode ser 5, 5, 5, 2, 2, 2, desde que seja diferente de 1. Ora, quantos casos para esta situação aqui, quantos casos eu tenho para esta situação visual? Portanto, o 1 sai na primeira e na segunda. Ora, então aqui, para este x aqui, tenho quantas possibilidades? O 1 já não sai mais vezes nenhuma. Exatamente, tenho 5 números diferentes de 1. Aqui tenho outra vez 5. Usando o princípio da multiplicação, as possibilidades para aqui são 5, então tenho 5 vezes 5, vezes 5 possibilidades, vezes 5 possibilidades, vezes 5, vezes 5. Uma vez que se podem repetir, temos então 5 elevado a 6, ou 5 arranjos com repetição, ou arranjos com repetição de 5 elementos, 6 a 6. Portanto, para estas 6 posições. Uma vez que, portanto, ainda não está feito, porque eu considerei o 1 só na primeira e na segunda posição. Então, se o 1 estiver na terceira, suponhamos que aqui está 1 e aqui está outro 1, o 1 pode estar aqui nestas casas em variadíssimas posições. Então, como é que se vai fazer essa contagem? Se for caso a caso, nunca mais sai daqui. Para não falar que já estou a ir pelo caminho mais longo. Portanto, trata-se de escolher destas 8 posições, escolher aquelas em que fica com o 1 por cima. Certo? Portanto, é o que se faz nestes casos. Portanto, de 8 posições, de 8 ordens, de 8 posições, vou escolher duas para ficarem com 1 por cima. Posso escolher esta e esta. Portanto, 8 combinações de 2 elementos. Neste caso, são 2 casas para ficar com 1 por cima. E tenho todas as situações em que o 1 aparece exatamente 2 vezes na sequência de lançamentos. Ora, então vou agora ver quando o 1 sai 3 vezes, portanto, pelo menos 2 vezes, pode sair 2, 3, 4, 5. Portanto, se sair exatamente 3 vezes, a mesma situação. Portanto, aqui para estas casas, aqui em cima não pus, aqui vou pôr,
temos estes valores, o 2, o 3, o 4 e o 5, podem sair aqui repetindo ou não. Portanto, para esta primeira posição, para estes x aqui, posso ter, tenho quantas possibilidades? Exatamente, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 elevado a, aqui são 5 posições, 5 elevado a 5, ou 5 arranjos de 5 elementos com repetição 5 a 5, vezes, e procedendo da mesma forma que aqui, vou escolher das 8 casas, vou escolher aquelas em que eu quero que esteja 1 por cima. Portanto, 8 combinações de 3, uma vez que são 3 delas com 1 por cima. E vou agora fazendo este procedimento, pode sair 4 vezes, pode sair 5 vezes o 1, portanto, fazendo da mesma forma, vou estar, portanto, fazendo a contagem da mesma forma. Se perceberam estes dois primeiros passos, aqui é a mesma coisa. Pode sair 7 vezes, temos 5 arranjos de competição de 1, aqui essa só para a última, aqui 8 combinações de 7, escolher as 7 casas onde ficam 1 por cima, podia ser ao contrário, 8 combinações de 1, escolher a casa onde não fica o 1 por cima e por diante. Agora aqui o último caso é quando é tudo 1s, trata-se exatamente só de um caso. Portanto, o total de casos favoráveis ao A é somar tudo, somar este com este. Atenção, não se engana, eu acho que me enganei aqui na conta. Ao somar isto tudo, esqueci-me de somar este 1 aqui, está bem? Portanto, aqui acaba em 1. 663.991. Portanto, depois confirmo no fim. Então vamos então ao processo mais rápido, está bem? Isto serve para não ir por aqui, porque é mais longo, demora mais tempo, fica-se com menos tempo para os outros exercícios. Portanto, e o outro processo é ir pelo acontecimento contrário. Tenho sempre a possibilidade de ir pelo contrário. Portanto, se o A me parece muito complicado para fazer contagens, uma vez que quer a probabilidade, tenho que contar o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Se o A me parece muito complicado, vou pelo contrário. E qual é o contrário do A? O 1, nenhuma, ou apenas uma vez. Portanto, o A com o contrário formam o todo, ou seja, todos os casos possíveis. Ou seja, indo pelas probabilidades, posso dividir tudo pelos casos possíveis, fica P de A mais P de A barra igual a 1. A soma da probabilidade de A com o contrário dá 1. Ou o P de A é 1 menos a probabilidade do contrário. É o que falta para o contrário. Vamos então aqui chegar a este valor, ao P do contrário, depois chegar ao A. É só fazer 1 menos este aqui. E para tal, vamos ver aqui os casos favoráveis, ao contrário do A. Portanto, sair 1 nenhuma vez, então, aqui não sai o 1. Estes capas aqui são números diferentes de 1, está bem? Portanto, quantas possibilidades? Vou usar novamente o princípio da multiplicação. Portanto, aqui pode sair, imaginando, pode sair o 2, o 2, o 2, o 3, o 4, o 5, o 5, ou 6. Podem repetir-se ou não, desde que não seja 1. Portanto, usando o princípio da multiplicação, já sabemos que isto são arranjos com repetição. Possibilidades para aqui são 5, são os números diferentes de 1, são 5, 2, 3, 4, 5 e 6, são 5 números. Aqui 5 para esta, vezes 5, vezes 5, vezes 5, ou seja, 5 elevado a 8. Portanto, tenho aqui os casos para esta situação visual. Se sair uma, portanto, já agora ponho aqui a forma de arranjo de competição, são 5 elementos, arranjo de 5 elementos, competição de 8 a 8. Agora, se um sair exatamente uma vez, e nas outras casas, números diferentes, claro, portanto, tenho aqui, se um sair na primeira casa, tenho, ora, aqui 5 possibilidades, portanto, estes capas são diferentes do 1, tenho só 5 possibilidades, que é o 2, 3, 4, 5 e 6,
vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, ou seja, fica 5 elevado a 7, ou arranjo de 5 elementos, com repetição, não é? 7 a 7. Portanto, uma vez, atenção que o exercício não está terminado aqui para esta situação. Porquê? Uma vez que um pode trocar, aqui está na primeira posição, pode ser na segunda, pode ser na terceira, pode ser na... Portanto, temos de multiplicar isto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas onde pode estar 1. Então, vou aqui multiplicar por 8. Está bem? Ou 8 combinações de 1. Se fizermos como fizemos aqui em baixo. Agora somamos. Somamos aqui estas situações visuais. 5 elevado a 8 mais 5 elevado a 7 vezes 8. Só aqui fazer uma transformação. Reparem que aqui posso dividir tanto aqui como aqui por as duas parcelas por 5 elevado a 7. Aqui não podiam fazer direto na calculadora, só pôr aqui evidência o 5 elevado a 7, sobra o 5 mais 8. Porquê? Ora, se eu dividir aqui esta parcela por 5 elevado a 7, posso dividir. Portanto, subtrai o expoente, sobra só 5. Esta divisão aqui dá 5. Portanto, 8 menos 7 dá 1. 5 elevado a 1, 5. Se eu dividir esta segunda parcela por 5 elevado a 7, corta, corta, sobra o 8. Portanto, posso pôr 5 elevado a 7 em evidência, sobra 5 mais 8, ou seja, 13. 5 elevado a 7 vezes 13. Só para simplificar aqui os cálculos. Portanto, total de casos favoráveis, vamos usar a lei de Laplace, não é? Ao contrário, casos favoráveis sobre casos possíveis. Casos favoráveis são este aqui, 5 elevado a 7 vezes 13. Casos possíveis, vou aqui pôr em cima. Portanto, casos possíveis, portanto, quantas possibilidades eu tenho para aqui, num lançamento, sem qualquer restrição. Tenho sempre 6 números para aqui, vezes 6, vezes 6. Portanto, ou arranjo com repetição de 6 elementos para 8 posições aqui. Portanto, 6 elevado a 8. Então, dividir isto por 6 elevado a 8. Tenho então o P do contrário do A. Usando esta fórmula, sei que o P de A é igual a 1 menos o P do contrário do A, ou seja, 1 menos este quociente aqui, e dá aproximadamente 0.3951. Vamos arredondar isto, fica 0.4. Não pomos aqui o 0, pus aqui o 0, pus aqui é arredondado às décimas. Vou pôr aqui arredondado às décimas, corta aqui este. Okay. Fica 0.4, está bem? Portanto, e aqui em baixo, já agora, portanto, fiz aqui a conta, aqui falta somar o 1, está bem? Falta somar aqui o 1. A resposta é aqui. O P de A igual a 0.4, aproximadamente igual a 0.4.